Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, tema de hoje, como sair da depressão, né? Nós já vimos que ontem todos os motivos que nos levam o ser humano à depressão, a própria humanidade à depressão, né? Então, vamos tentar entender como sair da depressão. Vamos lá, vamos tentar analisar esse fato, para caminharmos juntos aqui. Muito bem. Então, Siddhartha Gautama, o Buda, ele tinha uma receitinha de bolo, né, muito interessante, nesses casos da própria humanidade, da natureza humana. Então ele dizia que ele pregava na vida 4 nobres verdades. 4 nobres verdades. Tá? E a primeira dessa nobre verdade que ele pregava, ele dizia: o sofrimento existe. Então, uma pessoa que cai em profunda depressão está sofrendo, é o sofrimento. Ela foi para o fundo do poço, né? E ela está sofrendo um martírio emocional, uma dor emocional muito grande. 2. Buda dizia que a causa desse sofrimento, a causa fundamental desse sofrimento humano é ignorância. Ou seja, o ser humano sofre por um aspecto de ignorância. Né? 3. Ele dizia que o sofrimento pode ter um fim. Não é uma coisa eterna, fatídica. Então, esse sofrimento pode acabar. E ele dava uma receita de bolo, na 4ª nobre verdade, que era o caminho óctuplo. Ok, muito bem. Na verdade, esse caminho óctuplo é um caminho que vai levar o indivíduo para aquele ponto primário de todo o problema, né? Vocês perceberam que quando o indivíduo encarna, ele está solitário dentro de um corpo. Então, esse é o problema central. Se você não solucionar esse problema central, então, na verdade, Buda nos ensina o despertar do espírito. Enquanto o seu espírito não despertar, o sofrimento é inerente. Então, primordialmente é isso. Então, nós percebemos na aula de ontem que o ser humano, ele cria um desejo. Esse desejo é uma coisa que está longe dele, está lá fora. Tá? É o amor de uma pessoa, é conquistar uma casa, é ganhar uma competição, é ser um grande músico, ser famoso, ganhar muito dinheiro. Bom, isso tudo são coisas que estão lá fora, né? E que não depende dele, às vezes, né? Essa questão. Né? Então, ou seja, ele vai depositar, presta bem atenção, o maior de todos os erros, então vamos apagar aqui, o maior de todos os erros que leva o homem a esse estado de depressão e de angústia, né, é depositar, sua felicidade e sua realização fora de você. Muito bem. Então,
Todas as vezes que você criar uma condição, né, quando eu encontrar a minha alma gêmea, quando eu me formar, agora os velhos têm essa história, quando eu me aposentar, essa quando eu me aposentar é demais, né? Aí sim eu vou fazer tal coisa, aí sim eu vou buscar, aí sim eu vou veja, bicho, a hora que você se aposentar, você está doente, está morrendo, cara. Pega um câncer, aí você morre, vai embora daqui logo. Então nunca deixe para amanhã, sabe? Nunca crie uma expectativa futura para depois você se realizar como ser lá na frente. Então, você, teenager, aquela escola toda, né? Você vê, apaixona-se por uma pessoa e você cria aquela condição. Quando eu conquistar aquela pessoa, né? Aí então eu serei feliz. Então veja, a sua felicidade, ela foi condicionada a algo externo a você, algo que você não tem controle. Pode acontecer qualquer coisa. Por isso que a gente discutiu ontem na aula de ontem os motivos da depressão. Né? A pessoa te mete um chifre, você não conquista a pessoa, né? Você casa, depois ela larga você, toca você por outro, tal, e todos esses motivos vão te levando à depressão. Ah, vou ser feliz no esporte, então vou ganhar primeiro lugar, mas nunca ganha primeiro lugar, nunca nem se classifica. Né? E você entra naquela angústia, naquela depressão. Ok? Então, esse é o ponto-chave da questão. É colocar a sua felicidade e realização fora de você. Esse é o maior erro que todos. Você desloca o seu centro no outro. Ou fora de você. E aí você se perde totalmente. Quando você coloca sua realização fora de você, o seu centro, você desloca lá para fora, pronto, está feita a merda. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai se realizar. Tá? Então, o que o Buda fez? Então, a partir do momento que você coloca tudo nessa direção, para fora, é o caos. Então, o Buda nos ensina que a verdadeira felicidade está na volta para dentro. E essa jornada de volta para dentro, tá? Ela tem uma receita máxima chamada meditação. Primeiro, eu tenho que aprender tudo o que eu disse na aula número 1 para vocês na terça-feira. Todo aquele problema, toda aquela sequência do desejo, tudo para que você não se realize. Então, você está jogando tudo para fora. Agora, quando você fala, não vou mais por esse caminho, não vou depositar minha vida nudo, não vou esperar uma algema gêmea, não vou esperar um homem ou uma mulher me fazer feliz. Isso é bobagem. Você tem que ser feliz independente de qualquer coisa externa. Então, por isso que os budistas criaram essa jornada para dentro, indianos, mestres orientais. É voltar para dentro. E a ferramenta máxima dessa jornada é a meditação. Tá? Então, todas as escolas iniciáticas do Oriente, ela tem como ferramenta fundamental e básica para todos os discípulos a ferramenta de retorno interior, que é a meditação. Ok? As escolas de yoga, as escolas budistas, as escolas zen, as escolas Shaolin, monastérios, taoístas, todas as escolas têm a meditação como ferramenta principal e primordial para o indivíduo acordar, para o indivíduo despertar aquele vazio primário, preencher aquele vazio primário através da sabedoria e através do reconhecimento do si mesmo. Essa é a única solução para você sair de qualquer buraco em que você se meteu. Tá? Se você tem um casamento péssimo, se você foi infeliz no amor, se você não se realizou na sua profissão, tal, esquece tudo isso. Tudo isso é jornada externa. Tudo isso é a grande ilusão de Maia deste mundo,
que maravilha os olhos do ser humano, aqueles carros bonitos, a Ferrari, né, a BMW, as mulheres modelos e manequins que preenchem os olhos dos seres humanos com tanto desejo, né? Porém, tudo isso é um universo extremamente vazio, um universo extremamente decadente, um universo extremamente perturbador, que leva somente àquela jornada externa, e aquela jornada externa só tem um destino, um buraco de profunda depressão, de profunda angústia sem saída. E enquanto vocês insistirem nessa jornada externa, nunca vocês vão sair do buraco. Vocês vão estar em constante depressão. O ser humano fica em loop, ele sai de uma depressão, volta para outra, sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra para outra, e ele nunca resolve o problema dele. Então, é primordial, é muito primordial que a gente acorde e a gente compreenda o que os grandes mestres do passado têm nos ensinado. Mas vamos lá. Só que a meditação é a ferramenta final. O que tem que eu fazer antes? Né? Tô mal, professor, tô mal. Tudo bem. Então, presta bem atenção. Eu sempre conto essa história, né? Que uns brasileiros foram visitar o Sai Baba na Índia, lá, né? E diante do Sai Baba na Índia, uma senhora, né? O Sai Baba perguntou para uma senhora o que ela desejava dele, do Sai Baba. E essa senhora perguntou para ele: eu quero paz. Né, para o Sai Baba. E o Sai Baba respondeu para ela de uma forma muito direta, né? Falou assim: olha, minha senhora, é só você tirar o eu e tirar o quero e você tem paz. Então vamos entender isso. Este eu aqui é o ego. É tudo aquilo que você acha que você é tudo aquilo que você tem construído ao longo da sua vida, sua carreira, seu trabalho, sua personalidade, seus rótulos, seus títulos universitários. Tudo isso é o seu ego, né? É esse ser inferior, que é o que a gente acabou de dizer, toda a sua busca pelo outro, toda essa jornada externa que você tem feito pela vida. Isso é seu ego. E o quero é o desejo. Você se lembra que eu falei para vocês que a depressão sempre começa com o desejo? Né? Então o Sai Baba foi muito inteligente, ele nos ensinou: olha, você tira o quero, você para de desejar e você elimina esse ego primitivo seu, esse ser mentiroso, fantasioso, que não é você. A sociedade criou um monte de androides, um monte de seres que não são eles mesmos, são seres formatados pelas universidades, por sociedades, né? E dentro disso nós vamos ter todos os preconceitos, racismos e tudo mais, disputa pelo poder, disputa pelo mais inteligente, competições das mais sórdidas que existem neste mundo. Então, a primeira coisa é trabalhar isso aqui. Então, para isso, para matar o ego, eu preciso descobrir meu espírito verdadeiro, né, que a gente chama aquele espírito adormecido. Esse espírito nós chamamos de eu superior. Tá? O inferior é o formatado nessa vida, e o superior é aquele espírito antes de reencarnar, aquele ser que tem consciência cósmica de toda a sua natureza maior. Então, nós precisamos descobrir esse espírito, ok? Esse eu superior. Então, para isso, nós temos que mudar nosso foco de vida. E aí os mestres vão ensinar-nos através do estudo do budismo, tá? O estudo do budismo, você vai estudar o hinduísmo,
Você vai estudar o taoísmo clássico. E você pode estudar até o cristianismo, não tem problema nenhum. Você vai ver que lá na raiz, né? Todos eles são parecidos. Isso é a parte mental. Você vai mudar a sua mente. Você vai mudar o que você pensa de você. Você vai mudar a sua natureza interna, psíquica. Muito bem. Esse é o primeiro aspecto. Estudar isso. Muito bem. Aí, depois disso, você vai ter que, conjuntamente, não são coisas separadas, você vai ter que começar a fazer uma prática. Ok? Uma prática. Que prática é essa? Então, você pode praticar yoga, você pode praticar o tai chi, né? Vocês estão me entendendo? Essas duas correntes são muito boas para trabalhar seu corpo, trabalhar teu ser, trabalhar sua consciência. E aqui dentro dessas práticas, você vai ter uma mudança vibratória. Mudança vibratória dos seus chakras. Né? Vai mudar um pouco aquela energia densa, tá? E você vai fazendo uma mudança também na sua alimentação. Você vai começar a ter uma alimentação mais vegetariana, uma vibração mais superior, mais espiritual. Isso já deixa você mais calmo, mais tranquilo. Tira você fácil da depressão, não deixa você cair profundamente em angústia e depressão. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. Tá? E isso vai mudar profundamente a sua consciência, a sua vibração. Né? E eu sempre falo que essas escolas, elas são processos que trabalham o corpo, mas ao mesmo tempo trabalham a consciência, trabalham o espírito. E, é claro, tudo isso que eu acabei de falar, fechando com as práticas de meditação. A meditação é a ferramenta que vai colocar você em outro universo, em contato com você mesmo, com o teu interior, com o teu ser maior. É a que vai desbloquear a sua percepção extrasensorial, vai preparar você para falar com espíritos, para ver espíritos, para sair do corpo em projeção astral à noite. Vai deixar você lúcido e consciente de sua natureza espiritual. Só isso vai tirar você da angústia e da depressão. Nenhum terapeuta ocidental tira a gente de depressão. Aquelas técnicas freudianas, o cara fica 50 anos naquelas terapias, não resolve nada. Né? O Osho, né, dizia o seguinte, né? O que ele falava dos psicólogos, dos psicoterapeutas, né? Que eram tomates estudando tomates. Ou seja, se não existir um ser de fora que veja o ser humano na totalidade, jamais vão consertar o ser humano. Então, eu estou aqui com todos os meus defeitos, meu problema, querendo resolver o problema do outro? É o que a gente vai discutir amanhã, na próxima aula. Como ajudar alguém a sair do estado depressivo? Primeiro eu preciso sair do estado depressivo. Primeiro eu preciso saber, eu preciso ver se eu consigo. Aí eu posso ensinar alguém, posso orientar alguém. Caso contrário, como é que você pode ensinar alguém se você mesmo não consegue sair? Né? Então, por isso que eu falo. Né? Por isso que ele falava, psicólogos não passam de tomates estudando tomates. Ou seja, uma pessoa cheia de doenças, defeito, complicação, tentando entender o outro. Através da sua visão, né, curta de si mesmo, né?